Boa tarde a todos. Eu sou a professora Maura Pena, da Universidade Federal da Paraíba, e eu estou aqui para apresentar um trabalho em coautoria com Emmanuel de Paula, aluno de nossa licenciatura e voluntário de iniciação científica, que foi responsável pela coleta de dados dessa comunicação. O nosso trabalho é para viver de para a música, entre escolhas e significações. Na verdade, trata-se de um recorte de uma pesquisa mais ampla, desenvolvida entre os anos de 2016 e 2020 pelo grupo de pesquisa Música, Cultura e Educação. A pesquisa intitulada Percursos de Estudo e Formação Musical, Significações Pessoais da Relação com a Música. Já apresentamos em diversos encontros resultados dessa pesquisa. Aqui nessa comunicação vamos enfocar justamente os professores de nível técnico superior em música. Então, o objetivo geral da pesquisa, da etapa da pesquisa aqui apresentada foi compreender as relações subjetivas estabelecidas com a música por professores de nível técnico superior em música e objetivos específicos, conhecer a trajetória individual de relação com a música através de estudos e experiências diversas, analisar a relação com os estudos formais e acadêmicos e os percursos e motivações que levaram até a docência em cursos técnicos ou superiores, identificar as significações que a música ganhava em diferentes momentos de seu percurso de vida e analisar como a música influiu na relação de um sentido de vida. Nós acreditamos que essa nossa comunicação pode contribuir para os estudos sobre a formação dos professores de música, na medida em que enfocamos essa formação de um modo muito mais amplo do que apenas em cursos formais de graduação ou de pós-graduações. Nós enfocamos como os sujeitos envolvidos articulam as diversas experiências em diversos espaços na sua vivência musical até a sua docência em música. Então, para a metodologia, adotamos a história de vida, especificamente a história de vida musical, com base em entrevistas. Segundo Flick, a entrevista narrativa, em que se deixa o sujeito mais livre para contar sobre a sua vida, ela é muito mais capaz de alcançar significações subjetivas, significações pessoais, do que qualquer esquema de entrevista baseado em pergunta e resposta. Por isso, utilizamos, primeiro, uma entrevista narrativa com uma questão norteadora bastante ampla. Fale-me, conte-nos da sua relação com a música, desde a sua infância, com qualquer tipo de música, em qualquer tipo de ambiente, até esse momento presente de sua vida. E a partir, então, da transcrição dessa primeira entrevista, a gente estabeleceu um roteiro para uma segunda entrevista semi-estruturada para focalizar e discutir de um modo mais aprofundado alguns momentos relatados na primeira entrevista e focar especificamente as significações pessoais que a música tinha em cada um desses momentos. Nós trabalhamos com 5 sujeitos, tá? E que eram todos professores de cursos superiores ou técnicos de instituições públicas de João Pessoa. 3 do gênero masculino e 2 do feminino, com idades entre 34 e 46 anos. Vocês estão vendo o quadro com as características desses sujeitos. Eles tinham todos também estudos de pós-graduação. Considerando que é uma pesquisa qualitativa, de caráter interdisciplinar, a nossa análise é interpretativa, tomando como base a teoria do sentido de vida de Viktor Frankl, que na psicologia é chamada de logoterapia. Os 3 conceitos básicos dessa teoria são a liberdade de vontade, que entende que o homem sempre tem uma esfera de escolha pessoal diante de qualquer que sejam as condições da vida, a vontade de sentido, que é o sentido que impulsiona a sua vida, a busca de um sentido, justamente de um sentido de vida, que é o terceiro conceito básico, então. E aí, em seguida, eu passo para a Emmanuel apresentar os resultados na nossa análise. Todos os sujeitos participantes da nossa pesquisa começaram seus estudos de música motivados pelo desejo de tocar. A maior parte deles procurou a prática musical por um desejo pessoal, ou tiveram o direcionamento da família quando percebiam seu interesse pela música. Por vezes, o início da atividade musical era um tanto casual, em bandinhas de escola, tocando com amigos durante o tempo livre, ou até mesmo só tocando em casa. Assim, todos começaram informalmente,
com exceção do sujeito 5, que teve sua iniciação no instrumento aos 11 anos, através de um projeto de música erudita para crianças. Comecei naquele projeto Espiral, do Espaço Cultural. Depois a gente passou pelo Festival Internacional de Música, que teve aqui na Paraíba. Foi um momento muito importante. Naquela época eu era muito jovem, mas pude, durante o festival, assistir tudo o que foi proporcionado aos alunos de música daqui. Para todos era constante seu envolvimento com o tocar, pelo desejo de um meio de expressão, que levava à busca pela prática de um instrumento. Em certos momentos, isto tornava-se um foco bastante forte, chegando a ficar tocando seus instrumentos diariamente por várias horas. Assim, a música tornou-se tão significativa que optaram por seguir para um curso superior na área. Seguir para estudos universitários de música já evidencia um projeto de vida, revelando nesta busca pessoal por uma forma de expressão na prática musical, o que Frankl chama de vontade de sentido, que pode ser definido como o esforço mais básico do homem na direção de encontrar e realizar sentidos e propósitos. A escolha por fazer uma graduação em música deixava algumas famílias preocupadas, especialmente diante das possibilidades limitadas de uma profissionalização com maior estabilidade, como aponta Seguinini em seu estudo. Quando eu decido fazer vestibular para a música, foi um outro momento importante. A minha mãe não queria, né? Que é essa coisa, vai ser músico? Só que daí minha mãe foi muito massa, ela chegou para mim, ok, mas então vamos decidir um negócio, você vai estudar, porque não existe mais boa profissão, e sim bom profissional, e você vai ser bom. Assim, as famílias passaram a apoiar essas opções à medida que se davam conta de que cada um fazia sua escolha com responsabilidade e consciência. Neste ponto, vale salientar que, para a logoterapia, a consciência tem o poder de descobrir sentidos únicos que contradizem valores estabelecidos. Durante os cursos de graduação, a relação dos sujeitos com a música tornou-se mais consistente, passando a abranger também a outras atividades, além de apenas tocar. Por exemplo, o sujeito 4 teve seus primeiros contatos com a música em meio às frustrações em relação ao seu curso. Já o sujeito 2, ao fazer cursos de extensão, passou a participar de grupos de estudos na área de composição, percebendo que sua atuação profissional na área não se daria como instrumentista. Mas uma coisa que eu acabei notando é que não seria músico de tocar na noite, não me via capaz. Assim, eu gosto do ambiente de bar, de banda tocando e de ver bandas, mas de tocar aquilo direto, toda semana, eu acabei achando que não seria capaz. Eu nunca fui um cara de viver do meu instrumento, né? A relação dos sujeitos com a música, inicialmente estabelecida por meio do desejo de tocar um instrumento, ampliou-se à medida que passaram a se dedicar também a outras práticas. Para todos eles, as relações pessoais significativas com a música revelam que nela já encontravam um sentido de vida. Não se tratava de um sentido abstrato de vida, mas sim do sentido específico da vida de cada um deles, naquele momento de seu percurso. Desta forma, fica claro que o sentido não pode ser dado arbitrariamente, mas deve ser encontrado responsavelmente. Ele deve ser buscado conscientemente. Se há busca consciente pelo sentido, mesmo que este se modifique dinamicamente, podemos falar de um projeto de vida que aponta para o futuro, envolvendo fazer escolhas diante das possibilidades e realizá-las. Revelando o comprometimento com a música para um projeto de vida a longo prazo, 4 dos sujeitos participantes decidem ingressar no mestrado logo após terminarem a graduação. Por esse curso de pós-graduação envolver a pesquisa, eles encontraram novas formas de se relacionar com a música, aproximando-se cada vez mais da academia. Os estudos neste nível colaboram significativamente para o percurso formativo dos sujeitos, como relata o sujeito 1. Na minha dissertação de mestrado, nas primeiras palavras, eu coloquei assim: ler sobre música e sobre guitarra me fez um melhor músico, me fez um melhor guitarrista. Seguindo em seus projetos de vida, após o término do mestrado, os sujeitos 1, 2, 3 e 4 ingressaram em instituições federais de ensino técnico ou superior em música, onde passaram a lecionar. Pouco tempo depois, os sujeitos 1, 2 e 4 ingressaram no doutorado.
Seus relatos revelam que a experiência acadêmica no mestrado e no doutorado foram importantes para o desenvolvimento pessoal, musical e intelectual que procuravam no momento. As vivências proporcionadas por estudar com determinado professor ou em instituições específicas fez com que cada um, para encontrar seu sentido de vida, superasse dificuldades financeiras, físicas e emocionais. A busca dos sujeitos pela carreira docente no ensino técnico ou superior mostrou-se sempre marcada pelas experiências vivenciadas no decorrer de seus percursos de formação musical. Assim, ao se tornarem professores, eles retomavam, por identificação ou por oposição, práticas de professores que se destacaram em seu percurso de formação. O sujeito 3, por exemplo, buscava ultrapassar as experiências de sua própria formação por ter tido aulas de bateria com uma abordagem de ensino extremamente tecnicista. É tanto que nas minhas aulas eu tento fazer o contrário do que foi minha formação, né? Priorizar o máximo que os alunos toquem para eu vê-los tocando. Sempre que há oportunidade, a gente ouve música. Quer dizer, essas lacunas de minha formação é justamente o que eu tento priorizar nas minhas aulas. A procura por estabilidade a longo prazo, a maioria dos nossos sujeitos buscou por possibilidades de atuação na carreira docente em instituições públicas. Isso fica claro na trajetória do sujeito 5, ao decidir realizar o concurso para ser professor no curso técnico em instrumento musical do Instituto Federal da Paraíba. Lá, encontrou um público distinto daquele que estava acostumado anteriormente. Eles me trouxeram para uma outra realidade, que eu não tinha tido relação antes. Eu me apaixonei. São pessoas da comunidade em geral, são pessoas que sempre sonharam estudar música e não conseguiram. Aí eu encontrei, vamos dizer assim, a minha verdadeira função. Mas eu me realizei completamente de conseguir dar as aulas para essas pessoas e vê-las realizando o sonho da vida delas, sabe? Isso foi o que me apaixonou na docência. O convívio com alunos proporcionou aos nossos sujeitos oportunidades para estabelecer novas relações com a música. Isto evidencia, por um lado, que o exercício da profissão é condição para consolidar o processo de tornar-se professor. Mesmo que alguns deles tenham feito uma licenciatura, na verdade, uma parte da aprendizagem da profissão docente só ocorre e só se inicia em exercício. Assim, fazem parte da construção dos seus saberes docentes os desafios diários da sala de aula no ensino técnico ou superior, incluindo a interação com alunos com diferentes características. Deste modo, essas diversas situações permitiram encontrar na música o sentido de vida, por meio das diversas formas de se relacionar com ela, que não se restringiam ao tocar, mesmo que este tenha sido o primeiro impulso para iniciar seu estudo. Concluindo, então, os 5 sujeitos participantes dessa etapa da pesquisa percorreram, cada qual, trajetórias particulares de estudo e formação musical. Cada percurso refletiu os anseios, motivações e significações pessoais construídas com a música, revelando a subjetividade de cada sujeito. Alguns elementos comuns foram captados em nossa análise, mas foram vivenciados distintamente por cada um deles. Deste modo, a formação docente não se restringiu apenas a conhecimentos universitários, nem mesmo de pós-graduação. Como indica a Tardif, seus saberes profissionais foram plurais, heterogêneos, personalizados e situados, da mesma forma como foram as suas significações das suas relações com a música. Suas histórias de vida resultaram das escolhas feitas ao longo de sua jornada existencial, que ainda está em curso, já que são jovens. Como argumenta Frankl, o homem é livre para responder às perguntas que a vida lhe coloca, mas essa liberdade precisa ser interpretada sob o prisma da responsabilidade. O modo como os sujeitos da pesquisa responderam às colocações da vida e às possibilidades de cada momento, as suas opções, portanto, traçaram os seus percursos, permitindo-lhes realizar sentidos de vida através de suas diferentes relações com a música, inclusive através do tornar-se ser professor de música. Muito obrigada.